Nesse vídeo eu vou te falar sobre o câncer e a autocura. Meu nome é Rafael Braga e eu trato as causas emocionais que levaram o corpo a iniciar o câncer ou as metástases. Nós temos um grupo terapêutico online chamado Câncer e Emoções, onde todas as semanas nós nos encontramos para tratar essas causas emocionais e fazer com que os pacientes possam viver mais, com um melhor prognóstico, melhor perspectiva, né, ali de vida, sentindo-se melhor. Isso baseado em estudos que já foram publicados no passado e em métodos já utilizados há décadas nos Estados Unidos, na Alemanha. Então eu sintetizei esses métodos e nós utilizamos semana a semana, ao vivo. Não é um curso, é uma terapia online. Quando nós estudamos mais a fundo sobre o câncer, nós observamos que há algo que fez com que o câncer que você ou seu familiar está passando, ele se originasse. Há algo mais a fundo. E essa origem é emocional. São os conflitos emocionais que dão origem aos cânceres, às metástases e também a outras doenças, como doenças autoimunes, as doenças crônicas. Você observa, por exemplo, várias pessoas que levam uma vida totalmente desregrada por toda a vida e não desenvolvem um câncer. E observa também pessoas que sempre se cuidaram, às vezes se cuida melhor da saúde, faz check-up, se alimenta bem, faz algum tipo de atividade física, faz uma caminhada, faz alguma academia, faz algo, né, pensando na saúde. Não fumavam e mesmo assim desenvolve câncer. É interessante que esse último caso, né, pessoas que se cuidam e desenvolvem câncer, esse número tem aumentado. E nós vemos também aumentando esses números no caso de pacientes mais jovens. Por exemplo, vem aumentando na idade entre 30 e 40 anos os casos de câncer. Antes se pensava muito, né, que ainda a prevalência nos idosos. Ah, porque o corpo já, né, com mais idade está trabalhando mal. Só que tem aumentado em pessoas mais jovens. Tem aumentado. O câncer, até 2030, será a causa número 1 de morte no Brasil. Hoje são as doenças cardíacas, né? São os infartos, por exemplo. Mas o câncer já é o segundo, será a primeira causa. Existem anos que mais de 230 mil pessoas morreram de câncer durante um ano no Brasil. É muita gente, são muitas pessoas. E esse número ele só tende a aumentar. Essa é uma realidade, não é que eu estou passando um medo, mas é só você entrar no site do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, você vai ver esses números normais ali. Pesquisa no Google, você vai observar esses números, né, do câncer que vem aumentando, e você vai observar que às vezes você ou familiar, hoje em dia quase todo mundo tem algum familiar ou então tem alguém próximo que passou ou está passando por um câncer. E algo que já está relatado na literatura e em artigos publicados é essa relação da pessoa, né, do que a pessoa viveu com o início do câncer. E um exemplo bem visível que eu posso, e visível e clássico, né, que eu posso te passar é, por exemplo, a pessoa que ela perde alguém muito importante, muito querido. Então pode ser um marido, uma esposa, uns filhos, uma mãe, um pai, alguém assim, muito próximo e passa-se ali 6 meses a 5 anos e a pessoa desenvolve um câncer. Seja um câncer de mama, um câncer de ovário ou um fígado, ali após ter perdido alguém. Pode também câncer de pele, né? Dependendo de como a pessoa interpreta a situação. Tudo depende de como a pessoa viveu o momento, interpretou aquilo, né? Aquela perda. Ou também, outro exemplo clássico, né, que eu pego muito, acabo atendendo muito, são mulheres que passaram por um relacionamento abusivo, um casamento ruim, e passa-se anos ali naquela situação, e após conseguirem, né, terem coragem de se separar, passa-se ali também 6 meses a 5 anos e está diagnosticada com câncer. Agora você vai falar, mas por que isso? Agora que a pessoa resolveu, por quê? O nosso corpo, ele é muito inteligente. É muito inteligente. E como se diz, e vem aí de milhares e milhares e milhares de anos.
o funcionamento do corpo humano. A pessoa, ela passa por um estresse emocional e aquilo mexe e fica gravado, né, em suas emoções. Então ela passa por aquilo, mas aquilo fica gravado, né, no mais profundo. Falo nas emoções porque a gente fala da mente das emoções. As emoções é algo mais profundo. Às vezes você consegue entender, racionalizar sobre algo, mas você não está resolvendo aquilo. Por quê? Foi gravado de modo emocional e agora para ser retirado também precisa ser de modo emocional. Só o racional não vai conseguir resolver o problema emocional. Voltando, e com o tempo, o corpo ele entende, né, que aquela situação ainda não foi resolvida e ele agora ele trabalha sobre estresse. Ele está ali sobre estresse, tentando resolver o problema. Só para você compreender mais, quando nós somos atacados, e isso desde milhares de anos, né, o nosso corpo ele entra num estado de alerta, um estado de luta, né, ou fuga. Você enfrentar ou fugir. Enfrenta a situação ou foge. E com isso, quando ele entra num estado de alerta, ele vai liberar, né, glicose no sangue para ser utilizado pelos músculos para você, né, poder ter mais força, mais agilidade ali pelos músculos. Então ele libera de modo rápido. Glicose, hormônios são liberados, hormônios da tireoide. Então, para que você seja mais rápido, a tireoide está muito relacionada a isso, né? A ser mais rápido ou devagar ali. Então, hormônios da tireoide, o seu sistema neurológico, locomotor, todo o sistema ele passa a funcionar assim, ó, de modo a adrenalina liberada. Para quê? Para que você possa ter essa reação de luta ou fuga. Porém, como você passa por aquilo só de modo emocional, não é algo real mesmo, que eu digo como algo real é uma pessoa te atacando, você ter que se defender, né? Ou então correr. Quando isso acontece, seu corpo ele utiliza tudo que ele liberou. Só que quando é algo emocional, por exemplo, foi a perda de alguém, ou aquela mulher que passou ali pela situação do casamento. Então é algo emocional que vai ficando. Não há algo físico que essa pessoa faz, né, para sair daquilo. Não houve nada. Então o corpo ele entra num estado de estresse e vem produzindo ali, liberando às vezes mais glicose. Todas as vezes que você entra nesse estado, você se lembra do fato, porque está guardado no emocional. Então você se lembra e ele vai voltar a entrar no estado de alerta. Por isso o conflito emocional ele não foi resolvido, ele está ali gravado e você volta para o estado de alerta. São sempre situações onde você não esperava que algo fosse, você foi pego desprevenido, né? Não esperava que algo fosse ocorrer. Sempre é algo inesperado que ocorreu para que seja um conflito emocional. É algo que te marca muito, né? Precisa ter te marcado. E uma mesma situação, para você e para uma pessoa próxima, pode ser totalmente diferente. A perda, por exemplo, de uma mãe, às vezes para você aquilo marcou demais, doeu demais, para o seu irmão ou irmã segue a vida. É isso mesmo, segue a vida. Só que por quê? Porque é o jeito que ele enxerga o mundo. E às vezes você até fica, não, mas como que essa pessoa nem sofreu? Nossa, nem sofre, como que tá desse jeito? Mas para você que doeu muito, para ela não doeu tanto. Então, uma mesma situação pode ser vivida de modos totalmente diferentes por pessoas diferentes. Agora que o seu corpo, né, não entende como resolver, seu corpo ele continua produzindo ali, né, tudo como se fosse algo real. Porém, você está ali naquela questão de não resolver. Então, vou te dar outro exemplo. Por exemplo, às vezes você está num trabalho e aquele trabalho, para você, ele está ruim. Às vezes ali você é desvalorizado, maltratado, fala-se de você, fala mal. E você sabe que você precisaria sair daquele ambiente. Porém, você olha para a situação e pensa, se eu sair desse emprego, como que eu vou arrumar outro emprego? Você não vê muitas vezes a possibilidade de conseguir outro emprego. E com isso você resolve ficar. Você fica ali engolindo sapos, ouvindo, e a cada dia só piorando a sua situação emocional. E chega-se um tempo que o seu corpo ele já não aguenta mais. E ele não aguentando mais, o que ele vai fazer?
dar o início a uma doença, seja um câncer, uma doença autoimune, uma doença crônica. Quantas pessoas trabalham num lugar que para ela é ruim, às vezes uma pessoa ali, uma chefe, né, mexe demais com aquela pessoa, às vezes o ambiente como um todo nem é ruim, mas aquela pessoa, né, persegue, tá ali, e essa pessoa vai mal, que o estado de saúde dela, né, vai lá para baixo, imunidade para baixo, direto ela está doente, passa por situações, apresenta ali problemas na tireoide, mas por quê? Devido ao ambiente, aquilo que você está passando e passou. Essa é a questão, outro exemplo, né, bem clássico que eu posso te dar. E agora, mesmo com todos os tratamentos, o seu corpo ele continua a produzir a doença. Seu médico fala, você vai precisar tomar esse remédio. Ah, por quanto tempo, doutor? Não, pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Agora é isso. Essa doença é incurável. E simplesmente você agora não tem o que fazer, segundo a ótica, né, da medicina convencional. Por quê? Porque não se sabe, né, não se pesquisa, não se busca saber a origem. Só que quando, e algo que eles não sabem é que tratar as causas emocionais da doença vai fazer com que o seu corpo trabalhe melhor, possa trabalhar na autocura e você mudar o seu prognóstico, mudar a sua relação com a doença. Isso é algo real. E retirar aquele estresse que ficou gravado, aquelas situações que ficou gravado, né, no emocional, ele vai fazer com que o seu corpo ele volte a trabalhar de modo adequado, no estado de saúde dele, dando início agora ao processo de autocura. O processo de autocura é o estado de saúde natural. Você estava antes no estado de adoecimento, no estado de doença. Agora, você resolve as questões emocionais e o seu corpo de modo milagroso, né? Eu falo milagroso porque às vezes o paciente passa por mim, né? E nem fala para o médico nada. Aí o médico fica surpreendido que nossa, o tratamento está dando resultado agora. Antes não estava dando tratamento, não estava dando resultado. Agora está dando resultado. Mas porque ele não sabe, né? Que foi tratado a causa emocional. Às vezes o paciente nem fala porque o médico nem acredita. Então ele nem fala sobre. Com a autocura, o seu sistema imunológico ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a trabalhar de maneira adequada, a regulação dos hormônios vai voltar a ocorrer, o seu sistema neurológico passa a trabalhar melhor, todos os sistemas do seu corpo vai voltar para o estado de normalidade. E com isso, agora seu corpo ele consegue trabalhar de modo adequado. Esse é o estado de autocura. Essa é a questão da autocura do câncer. E algo importante também é você passar a ter esperança. Uma pessoa que ela não tem esperança, né? Ela não espera algo, não consegue olhar para o futuro, isso também vai, né, te jogar ali para baixo. Você não tem esperança, você não consegue resolver suas questões emocionais, não consegue ir atrás de algo. Então, quando você vai, trata as causas emocionais e consegue começar a olhar para a vida com outro olhar, olhar de esperança, planejando o seu futuro, mas seu corpo muda. O seu corpo muda mesmo. E o nosso corpo, ele é tão surpreendente que quando a gente resolve os conflitos emocionais, quando ele entra mesmo no estado de autocura, a gente sabe, porque ele tem sintomas físicos e também emocionais, mentais. Mas os sintomas, existem pessoas que vão começar a urinar mais por alguns dias, alguns começam, pode ter algum dia que tem febre, ou no primeiro dia uma diarreia, até 2 dias ocorre, já tive pacientes até 2 dias com diarreia. É interessante demais, a gente trata o emocional e o corpo começa a responder. Então ele começa a liberar, começa a colocar para fora aquelas situações, também de modo físico. E agora sim, você resolveu. Agora você dá chance e esperança para o seu corpo voltar a trabalhar de modo adequado e você não precisar mais da doença. Para a doença ser somente um período, né? Ficar somente na lembrança e não ser aquilo que te guia. Isso é importante.
Eu vou te convidar mais uma vez para você conhecer o Câncer e Emoções, que é a nossa comunidade terapêutica, onde o nosso foco, o meu foco, né, é mudar a história do câncer no Brasil. Diminuir em até 57% as mortes por câncer daqueles que estão no câncer de emoções, mesmo que seja câncer metastático, recidivas. Nosso objetivo é isso: ir tratando, ir tratando, ir tratando, ir tratando, até que a pessoa já não tenha nada ali do emocional e ela siga a sua vida. Tá bom? Até o próximo vídeo.